capítulo 24, versículo 14 e 15. Aleluia. Vou ler pelo celular porque a minha vista aqui já está. Depois que passou dos 40, irmão, só Jesus. Hã? É dos 20. Quantos acharam aí? Diz amém. Que diz assim: agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode declarar isso comigo? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Querido, quando o pastor me chamou para fazer essa ministração dessa palavra, eu confesso ao irmão que eu ficava perguntando a Deus: Senhor, o que eu vou levar com a palavra? E nada. E quando foi hoje à tarde, eu orei mais uma vez, falei: Senhor, fala comigo a palavra. Preciso levar algo para a tua igreja, para o teu povo que está ansiando por ouvir uma palavra. E Deus colocou esse texto no meu coração, que fala de Josué, né? Josué foi o sucessor, né, de Moisés, que conquistou a terra prometida, que venceu várias guerras, várias batalhas, entrou aí em muitas pelejas, né, conseguiu levar o povo com êxito à terra prometida. E nesse capítulo 24 aqui, ele já está velho de idade, já está com a idade avançada, já está meio que cansado das guerras e das batalhas. E ele reúne todo o povo, e começa a falar dos feitos do Senhor para o povo, começa a falar das vitórias, das conquistas, de tudo aquilo que Deus fez em prol do povo, de tudo aquilo das maravilhas, porque as pessoas, tem um ditado aí no mundo que fala assim, que a memória do brasileiro é muito curta, mas eu queria transmitir isso e falar assim, que a memória do cristão é muito curta. Deus realiza um milagre hoje, amanhã a gente já esqueceu. Deus realiza coisas grandes no meio do povo, e passado um tempo, amanhã a gente já esquece. Porque uma característica do povo de Deus é o que? É não se lembrar dos feitos do Senhor, daquilo que Ele tinha feito em prol do povo. Muitas das vezes a gente entra em guerra com Deus, em guerra com... às vezes a gente fica chateado com Deus, essa é a realidade, pastor. E muitas coisas a gente quer alcançar, a gente quer almejar, né? Estamos aí, final do ano, com certeza você já começou a lembrar de tantas coisas que você queria realizar esse ano e não realizou, de tantas coisas que você queria alcançar e não alcançou, e esquece de tantas bênçãos, de tantas vitórias que Deus te deu durante esse ano, de tantas conquistas que Deus te deu esse ano. Essa é a característica do povo de Deus. Na maioria das vezes sempre dobra o seu joelho para pedir mais ao Senhor, sempre dobra o seu joelho para pedir mais. Eu conheço um pastor que fala assim: rapaz, a sua oração, a nossa oração, ela precisa ser 80% agradecendo e só 2 ou 3% pedindo. Porque só o fato de nós levantarmos da nossa cama, respirar, colocar os nossos pés no chão, irmão, já é uma vitória, já é uma bênção, já é uma vitória. Só o fato de você estar vivo já é uma vitória. Então Josué, ele pega o povo e começa a lembrar os feitos de Deus sobre aquele povo. Olha, nós passamos de pés enxutos ao mar, quantas promessas, o Senhor nos livrou da terra da servidão, e foi contando ao povo. Por quê? Para trazer a memória. Fala para o seu irmão que está do seu lado: quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, aquilo que vai me levar a olhar para um horizonte, para um futuro. Aleluia. Josué, ele começou lembrando o povo, porque assim como a minha esposa estava aqui, cantou: Senhor, eu não vou dividir a minha adoração,
exclusivo é o meu coração. Esse não era o contexto do povo. Não era o contexto do povo. Deus não tinha uma exclusividade nos corações do povo. Por mais que Deus tinha feito, as promessas, cumprido as promessas, fazendo ele entrar numa terra prometida, mas o coração do povo não estava voltado para o Senhor. O coração do povo nesse contexto de Josué aqui, eles estavam indo, tanto é que a gente leu aqui o versículo 14. Vamos rever o 14, fala assim: agora pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Ele chegou ao ponto de falar assim: ó, se parece mal para vocês servir ao Senhor, vocês precisam decidir. Qual é o problema do povo? O povo, ele só se lembra, só olha para as dificuldades, só olha para as guerras, só olha para as lutas. E Josué está querendo trazer a memória do povo: ei, olha quantas coisas o Senhor já fez, olha quantas coisas o Senhor, e ainda tem promessas ainda para nós, ainda tem promessas para as nossas gerações. E o povo estava ali meio que desanimado, meio que entristecido, porque toda vez que você divide a sua adoração, vai haver conflito na sua mente. Toda vez que você dividir a adoração de Deus, vai haver conflito na sua mente. Esse era o contexto do povo. O povo que adorava outros deuses, o povo que tinha Deus de perto, o Deus de Israel, mas também quando a coisa apertava, o povo é imediatista. Ah, se Deus não fez até agora, eu vou procurar o Deus não sei que lá, eu vou procurar o Deus não sei das contas, eu vou procurar outras coisas. E Josué, ele já estava meio enfadado com isso, de toda vez Deus cumpria as promessas, fazia as promessas acontecer, e o povo se alegrava, falava que ele era o único Deus, falava que ele era o Deus, né? Não havia outro igual a ele. Mas quando o tempo passava, a memória deles se perdiam no tempo, aí ele já começava a inclinar o coração para outros deuses, para outras promessas, para aquilo que saciava a sua alma. E Josué, ele começou a lembrar ao povo: ó, vocês precisam lembrar, e vocês precisam tomar uma decisão. Josué, nesse momento, ele falou assim: ó, vocês precisam decidir, porque de uma coisa eu sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é uma declaração muito importante. Porém, ele, independente da resposta do povo, Josué teve uma característica. Qual é a característica dele? Independente do que vão falar, independente do que vão dizer, ele falou para o povo: ó, vocês precisam escolher, mas antes que vocês falem, eu já vou te dar de pronto aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber se eu vou ser a maioria ou se você é a minoria. Eu não quero saber se vai vir muita gente comigo ou se não vai vir ninguém. O que eu quero te dizer é que eu e minha casa serviremos. E ponto. Eu não quero saber do fulano, do vizinho, do ciclano. Não, eu preciso me posicionar. E nesse culto de família, o Senhor está te chamando para um posicionamento. Um posicionamento que precisa ser tomado por alguém. Precisa ser tomado por alguém. Ah, bom seria se fosse o sacerdote da casa, o homem da casa, sim. Mas se o homem for omisso, a mulher ela pode se levantar e falar assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. E Josué, ele se botou de pronto ali, ó. O que ele estava dizendo para o povo? A sua opinião para mim, referente a Deus, não importa. Aquilo que estão dizendo para vocês referente ao meu Deus não importa. O que importa é o que eu sei. O que importa é o que eu vivi. O que importa é que eu vou tomar a minha decisão e ninguém vai tomar essa decisão por mim. Porque o povo, ele era levado por vento de doutrina, pastor. Aparecia um Deus que oferecia um negócio a mais, ia todo mundo. Aparecia um outro Deus que oferecia outra coisa, ia todo mundo. Aparecia e ia assim. Por quê? Porque o ser humano ele é muito voltado para aquilo que é palpável.
aquilo que ele pode ver. Se você for ver, buscar nos livros um pouco anterior ali, os capítulos também anteriores, eles sempre questionavam, mas o seu Deus invisível, né? A guerra deles era porque não tinha nada que pudesse pegar, não tinha nada que pudesse apalpar. Então todas as vezes que eles criavam uma estátua, criavam um negócio para que eles pudessem ver, para que pudessem estar perto, eles não conseguiam crer que Deus é o soberano de todas as coisas e que estava em todo lugar, em todo momento, em toda situação. E eles sempre se apegavam a algo que podia ver. Mas Josué, independente do que todos falavam, ele tomou uma decisão que mudou a história da sua vida, mudou a história da sua casa, mudou a história de uma nação, mudou a história das nossas vidas. Um simples posicionamento: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você percebe que Josué, nem para sua esposa e seus filhos ele foi perguntar alguma coisa? Você percebeu isso? Que Josué, ele tomou a decisão por todos da casa. Ele tomou a decisão por todos. Sabe por quê? Vamos entrar nesse mérito aqui. Tem uns que vai falar assim: pastor, mas o meu filho ele já é maior de idade, ele pode tomar as suas decisões. Correto. Pastor, mas o meu esposo, ele também, ele vai tomar as decisões dele. Correto. Pastor, mas a minha esposa, eu estou vindo, mas ela não quer vir ainda. Correto, ela tem o direito dela. Mas a fé de Josué, meu irmão, o posicionamento de Josué, ele estava falando assim: independente da decisão deles, eu profetizo que a minha casa, ela vai servir ao Senhor, independente do que eles acham ou deixam de achar, eu profetizo que a minha casa servirá ao Senhor. Por conta de uma pessoa pode mudar a história de uma família. Você sabia disso? Mas por quê? Por que ele tomou base? Por que ele tomou base para tomar essa decisão por todos? Como que alguém pode garantir? Como que você pode garantir que a sua casa servirá ao Senhor diante desse cenário, desse contexto? Como que você pode garantir que o teu filho, que mora contigo, mas já tem 18 anos, já tem 21 anos, mas está debaixo do seu teto, mora contigo, como que você pode garantir que ele vai servir ao Senhor também? Porque é o cenário que nós vemos em muitas casas. O pai, a mãe vai para a igreja, os filhos às vezes se desviam. Ou o marido está na igreja e a esposa ainda não aceitou. Ou a esposa está caminhando e o marido ainda não aceitou. Como que você pode garantir que a sua casa vai servir ao Senhor? Como que você pode fazer como Josué, bater no peito e declarar: a minha casa vai servir ao Senhor, debaixo de uma promessa? Querido, enquanto tiver uma promessa, você pode se apegar a ela. Enquanto tiver uma promessa, você pode se apegar a ela, você pode se agarrar a ela. Está lá em Atos capítulo 2. Também Deus também falou para Abraão: há uma promessa. Em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. Uma promessa que Deus liberou sobre Abraão, que ecoa sobre as nossas vidas até hoje. Falou assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Josué se agarrou também nessa promessa e falou assim: se existe uma promessa sobre a minha casa, eu vou tomar posse. Se existe uma promessa sobre a minha família, eu vou tomar posse. E eu vou declarar no reino do Espírito: a minha casa vai servir ao Senhor. Esse texto nos aguça para uma fé que vai nos fazer ir além daquilo que a gente pode ver.
Enquanto o povo estava querendo um Deus que eles podiam ver e apalpar, o Senhor Jesus, Ele nos chama para viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Pastor, eu estou aqui na igreja, mas o meu filho está lá ainda no mundo, no funk, mas você precisa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não falo isso de boca vazia, eu falo porque existe uma promessa de Deus sobre mim, eu falo porque existe uma promessa de Deus sobre a minha casa. Existe uma promessa, querido, existe uma promessa. E debaixo dessa promessa é que nós nos agarramos, oramos, clamamos, pedimos ao Senhor: Senhor, eu estou seguro na tua palavra. Atos capítulo 2. Meu Deus, que promessa. Todos nós precisamos nos apegar a uma promessa, querido. Todos nós precisamos nos apegar a uma boa promessa. Aleluia. Aleluia. Atos 2:39, perdão, irmãos. Atos 2:39, que fala assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor os chamar. Essa promessa, ela não diz respeito só a você, mas diz respeito a seus filhos, diz respeito àquilo que está sobre a sua vida, diz respeito àquilo que você crê, aquilo que vocês têm declarado sobre dentro da sua casa, dentro do seu lar. E essa promessa, ela está até hoje atrás de nós. Basta a gente declarar e tomar posse. E Josué, naquele tempo, tomou posse dessa palavra, tomou posse dessa promessa. Ele falou assim: eu não vou ver a minha família se perder, eu não vou ver a minha família se acabar. Queridos, você acha que era fácil para Josué manter a sua família ali, junto dele, visto que todo o povo já estava corrompido, servindo a outros deuses? Você acha que era fácil? Ver os seus filhos os filhos vendo o pai sendo caluniado, os filhos vendo o pai sendo, muitas das vezes as pessoas xingando, reclamando, amaldiçoando, porque o povo era assim. Todas as vezes que faltava alimentos, desde a época de Moisés, faltava o pão, eles reclamavam, faltava água, reclamavam, faltava isso, eles reclamavam. Qual é o filho, querido, que gosta de ver o pai sofrendo, sendo xingado, sendo caluniado? Qual é o filho? E Josué, além de ter que cuidar de todo aquele povo, ele tinha que também apaziguar a guerra que estava dentro de casa. Porque o filho que é filho, meu irmão, quer partir para cima. Oh, tu está xingando meu pai, cara? Tu é doido, cara? Meu pai aí está salvando você, está dando livramento debaixo da ordenança de Deus. E você, então eu fico imaginando a guerra que Josué também tinha dentro de casa. Porque quando falamos de Josué, falamos, só dele vencendo as guerras, sucessor de Moisés. Mas a primeira guerra que ele tinha a enfrentar era dentro da sua casa. A primeira guerra que ele tinha que enfrentar, que ele tinha que saber apaziguar, era dentro do seu lar. Tipo, os filhos: pai, não entra nessa não, pai. Quando Moisés morreu: pai, não entra nessa não, pai. Você viu quanto Moisés sofreu na mão daquele povo? A ponto de Moisés falar para Deus: porventura foi eu que parei esse povo é teu. É um povo, Moisés teve uma hora que ele ficou tão perturbado que ele confrontou Jesus: mas por acaso foi eu que parei esse povo é seu. De tanto agoniado que estava. E os filhos vendo essas coisas acontecer, o que você diria para o seu pai? O que você diria para o seu papai? Entra de cabeça? Não. Sempre a gente quer preservar, sempre a gente quer cuidar, sempre a gente quer zelar, E Josué falando: não, filho, é um chamado de Deus, é aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, é aquilo que Deus, Deus dando graça a Josué, para Josué contornar toda a situação. E quando Josué chega já velho de idade, fala assim, já cansado, fala: poxa, vocês já viram tantos milagres, vocês já viram tantas maravilhas, vocês já viram tantas coisas, vocês precisam tomar uma decisão. Sabe o que ele estava falando? Josué estava falando para aquele povo: vocês precisam largar as muletas. Vocês precisam largar a muleta, porque
A muleta do povo era Josué. Quando Josué estava ali, todo mundo ia se queixar com Josué, todo mundo ia se queixar com Josué, todo mundo ia se queixar com Josué. Josué estava falando: vocês precisam andar com suas próprias pernas. A experiência que eu tive com Deus, você também tiver. As mesmas guerras que eu venci, vocês também venceram. Os mesmos gigantes que eu venci, vocês também venceram. O mesmo rio que eu atravessei, vocês também atravessaram. Eu não estou entendendo por que o pensamento de vocês está cocheando entre dois pensamentos. Por que isso? Se quando eu estava lá, vocês também estavam. Deus falava, Deus cumpriu, Deus fez. Às vezes a gente entra nessa guerra com Deus, sabia? Que a gente quer tanta coisa, a gente quer alcançar tanta coisa e acaba esquecendo daquilo que Ele já nos deu. Acaba esquecendo daquilo que Ele já nos fez. Acaba esquecendo. E Josué, ele já estava ali dando meio que por satisfeito, tipo, a minha casa. Querido, tem um ditado no mundo que fala aí que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você pode sacrificar tudo para ter um nome, um renome. Se você perder sua família, o teu esforço foi em vão. Foi em vão. Foi em vão. Quantas pessoas têm pagado caro aí para chegar na fama? Quantas pessoas têm pagado caro para chegar a ter um nome nos outdoors? Mas quando você vai ver a realidade dessas famílias, dessas casas, são lares destruídos, filhos presos na droga, filho preso na prostituição, e você fica assim: meu Deus, uma pessoa tão bem sucedida. Sim, bem sucedido, por quê? Porque ela não priorizou aquilo que Josué fez. Ela não priorizou estar na casa de Deus, não priorizou ensinar os estatutos aos seus filhos, não priorizou levar a palavra de Deus para os seus filhos. Há quem diga que tem pessoas que acham que precisa morrer e deixar uma boa herança para o seu filho, um bom dinheiro, um bom patrimônio. Querido, o melhor patrimônio que você pode deixar para o seu filho é a palavra de Deus. Porque uma pessoa, quando tem o caráter e o princípio de Deus, o caráter de Deus, ela vai além, ela vai romper, ela vai crescer, ela vai chegar. Jesus não está procurando pessoas que têm posses. Jesus não está procurando famílias que têm posse, não. Jesus está procurando uma família onde a paz reina dentro do lar, onde a paz reina dentro da casa, onde a paz reina. É verdade. Tem muitas famílias aí que você olha aí no status dos Facebooks da vida, nas redes sociais da vida, é só alegria. Mas do portão para dentro é guerra, de manhã, de tarde, de noite. E sem perceber, as pessoas estão seguindo esse caminho, esse rumo, essa rota. Por quê? Porque a paz dentro de casa ficou sempre em segundo plano. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso dar, eu preciso suprir, eu preciso isso, eu preciso aquilo outro. Quando você vê, aí aquela pergunta: onde foi que eu errei? Quando a ficha cai, o filho já está na droga. Quando a ficha cai, a filha já está na prostituição. Querido, isso é a realidade desse mundo. Isso é a realidade desse mundo. Eu não estou falando algo aqui de que está acontecendo lá no país tal, lá na cidade tal. Não, eu falo o que está acontecendo nos nossos dias, dentro das nossas casas. Muitas vezes nós estamos deixando os princípios de Deus se esvair pelos nossos dedos. Estamos colocando coisa para dentro de casa que não vale a pena. Vamos traduzir essa palavra aqui para os dias de hoje. Os deuses que Josué falava, estão presentes tanto lá quanto aqui hoje. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na minha vida, eu me torno ídolo daquilo. Tudo aquilo que rouba a comunhão de Deus dentro do meu lar, tudo aquilo que eu adoro, tudo aquilo que eu venero, tudo aquilo se torna um Deus. Tem um princípio que não é nem princípio, eu costumo falar isso, eu gosto muito de falar isso, que é um mandamento. Está preparado para ouvir? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Sempre você vai ver esse mandamento do Senhor. Gente, vocês já pararam para pensar? A minha esposa, ela está comigo porque ela me ama, eu também a amo. Mas você está entendendo? Ela me ama não porque eu mandei ela me amar.
Eu mandei você me amar? Você também não mandou me amar. Mas você percebe que Deus nos ordena, é um mandamento. Já percebeu isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Você parou para perceber nisso que Jesus, Ele nos amou incondicionalmente, mas de nós para Ele, Ele nos faz um mandamento: amarás ao Senhor teu Deus. Porque Ele sabe que o homem, ele sempre vai ter que estar amando alguma coisa. Porque tudo aquilo que nós amamos, nós transformamos em ídolos. Por isso que Deus nos deixa esse mandamento. É um mandamento, não é uma opção. Ei, não é uma opção. Fala para o seu cônjuge aí, não é uma opção. É um mandamento. Você precisa amar o teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração. Por quê, pastor? Porque se você não amar a Deus, você vai amar outra coisa. Porque se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você vai amar outra coisa. Todo ser humano é assim, querido. E tudo aquilo que você ama acima de Deus, você se torna ídolo daquilo. E a idolatria é pecado. Por isso que Josué estava falando: eu e a minha casa vamos servir. Ele não falou: eu e minha casa vamos ser crentes. Não, existe um abismo. Existe um abismo. Que abismo, pastor? Entre servir e ser crente. Nem todo crente serve. Nem todo crente serve. Josué, ele foi enfático: eu e minha casa serviremos. Ah, querido, ser crente é fácil demais. Agora, servir ao mestre precisa estar disposto, meu irmão. Só serve quem ama. Só serve quem ama. Você precisa primeiro amar, para depois servir. Sabe por quê? Porque se você for tentar servir sem amar, você vai blasfemar. Por isso que você muitas das vezes não entende o teu pastor quando está lá correndo atrás daquela ovelha, quando está aqui no frio, na madrugada, orando, clamando, jejuando. Você: caramba, mas seu pastor... É porque ele ama. Primeiro ele amou para depois servir. Todos aqueles que tentam servir sem amar, se ilude, se frustra e vai embora, porque não entendeu o princípio. Pastor, mas como é que eu amo? Peça ao Espírito Santo. Peça: Espírito Santo, me ensina. Me ensina a amar. Porque Jesus, ele foi para os céus e falou assim: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo, que vai te ensinar todas as coisas. Tem alguma coisa que você não sabe? Tem alguma coisa que você ainda tem dúvida? Jesus deixou uma pessoa aqui, o Espírito Santo, que falou assim: ele vai te ensinar todas as coisas. Pastor, eu não sei falar com meu marido direito para ele ir para a igreja. Peço o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Pastor, eu não sei como chegar no meu filho para falar com ele. Peça ao Espírito Santo, ele vai te ensinar. Pastor, eu não sei como que eu trago a minha família para Jesus. Peça ao Espírito Santo, porque ele vai te ensinar. Ele tem esse poder. E detalhe, deixa eu falar um negócio para você aqui. Não é você com seu rostinho lindo, com as suas palavras mirabolantes, que vai convencer a sua casa. Não é. Por quê? Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e do seu juízo. Então o que eu faço, pastor? Prega. Só fala do amor de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer fazer a parte que não é nossa. A gente quer incutir na mente assim: não, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que... Aí você se torna aquela pessoa chata. Você se torna aquela pessoa inconveniente. Está entendendo? Inconveniente, por quê? Porque não é no teu tempo, não é na tua hora, não é do teu jeito. Não é, querido, não é.
Aí tem pessoas perdendo amigos, parentes, família, por quê? Porque acha que da mesma forma que Jesus te alcançou, vai alcançar o irmão, e não é. Jesus, ele tem as suas multiformas de trabalhar. Então o que eu vou fazer, pastor? Só fala do amor de Deus e deixa que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele. Você precisa entender que amar é uma obrigação, mas servir é uma opção. Ser crente, oh meu Deus, existe um abismo entre ser crente e servir. Servir a Deus é estar pronto para o serviço, é estar pronto para o serviço de Deus, e assim o Senhor vai alcançar a tua casa. Tem 4 estratégias para que você alcance a sua família. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mesmo com essas promessas de você, que Deus tem sobre a sua casa, sobre a sua família, mesmo com todas essas promessas, vai ter lutas e dificuldades. Fala para o seu irmão, vai ter luta, vai ter dificuldade. A promessa, ela está de pé, mas isso não vai te isentar de passar por lutas. Deus vai ajudar, vai dar força. A promessa, ela sempre está de pé, mas isso não vai te ausentar de ter luta. Eu faço um esboço aqui, mas Deus vai levando para o outro lado, assim, meu Deus. Característica de pessoas que entram na igreja, que servem a Jesus. Querido, se você não entender isso aqui, você está muito tendencioso a fracassar. Você já viu aquelas pessoas que falam assim: caramba, entrei na igreja agora, parece que tudo veio contra. Eu estava tranquilão lá fora, decidi vir para a igreja, parece que os problemas virou tudo para cima de mim. É assim, não é? Toca no seu irmão e fala assim: bem-vindo ao clube. Dos perseguidos, Querido, deixa eu fazer uma pergunta que seja muito sincero. Eu quero a sua sinceridade. Quem aqui quer ser perseguido? Ninguém. É ruim, né? Tem um varão corajoso lá. Ninguém quer ser perseguido. Gente, isso é natural do ser humano. Ninguém quer ser perseguido. Deixa eu falar um negócio para você. Então você não está apto para estar na frente de nada. Está apto. Você já parou para perceber que só é perseguido quem está na frente? Tem lógica eu perseguir alguém que está atrás de mim? Como é que eu vou perseguir alguém que está... Você já parou para perceber isso? Por isso que Jesus falou assim: bem-aventurados sois vós quando perseguidos forem por causa do meu nome. Se você não pegar essa chave do reino dos céus aqui, você vai parar. Sabe por quê? Porque você vai falar assim, essa frase que falamos agora: foi eu entrar na igreja, as pessoas vêm me perseguir. Espírito de perseguição, amém, glória a Deus. Está me perseguindo, é porque eu estou na frente. Foi porque Deus te colocou na frente de alguém. A perseguição é isso, querido. Por que os discípulos de Jesus eram perseguidos? Porque todos aqueles que perseguiam queriam tirar dele algo. Eu quando eu era pequeno, eu sempre uso esse exemplo. Eu via muita corrida aí, Ayrton Senna, ele sempre na frente, meu irmão, aquela frota de carro atrás dele querendo o primeiro lugar. Quem gosta de futebol aí? Todo mundo perseguindo o Botafogo. Por que está perseguindo? Olha lá, ó, levantou lá, ó. Por que está perseguindo? Porque está na frente, querido. Olha lá, apareceu lá o botafoguense lá, ó, depois de 100 anos. Depois de 100 anos. Mas está perseguindo. Deus, Ele nos coloca em lugares onde sempre nós iremos ser perseguidos.
Se você não conseguir entender isso, você não está apto a ser crente. Porque a vida de crente é perseguição, porque toda vez que você se intitula e Deus te coloca, agora eu sou um servo de Deus, você já está no nível acima, e aquele que é o nosso adversário está atrás de nós, então ele vai sim, ele vai se levantar para perseguir, ele vai se levantar para caluniar. Existem 3 fundamentos na vida do cristão e da tua família. De repente você se levantou, querido, entenda isso. De repente você foi o único que se levantou dentro da sua casa, estava tudo normal, tudo tranquilo, até você virar crente. Aí começa a perseguição, sabe por quê? Porque você está na frente deles, porque você já deu um passo à frente. Aí começa, olha lá o crente, olha lá o crente, ó, vai o crente, lá vai ele. Então todas as palavras são para quê? Para tentar te minar, para tentar te derrubar, para te fazer parar. E depois que parar, parou a perseguição. Por quê? Porque você está do lado mais, você está atrás, não está na frente. Perseguição, querido, sempre vai fazer parte da vida do crente. Meu Deus, a hora voou. Sempre vai fazer parte da vida do crente. Se você está sendo perseguido, dá glória. Se a tua casa está sendo perseguida, dá glória. Se foi você que se levantou com autoridade dentro da sua casa para declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, querido, se prepara, porque vão te perseguir, vão se levantar contra a sua vida para tentar te paralisar, mas você está debaixo de uma promessa. Deus já liberou uma promessa sobre a sua casa, Deus já liberou uma promessa sobre a sua família, e nada pode te fazer parar. Você vai passar por guerras, lutas, conflitos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. O Senhor está te forjando, o Senhor está te capacitando, o Senhor está levantando em você e forjando você um guerreiro, um vencedor. Toda a sua casa, querida, a Bíblia fala também de uma mulher, Raabe. Ela era uma prostituta naquela época, e naquela época a mulher já não tinha muita voz. Ainda imagina uma prostituta que não tinha, era o zero do zero do zero à esquerda, digamos assim, não desmerecendo a mulher, mas no contexto daquela época. Ela se levantou e falou assim: não, eu vou ajudar, eu vou alimentar esses servos de Deus aqui, porque eu vi neles verdade, eu vi neles algo que me chamou a atenção, e ela se converteu a Deus. Uma mulher, querido, depois se você ler lá, você vai ver que por causa dela, toda a sua casa ela foi salva. Quando o povo de Deus entrou lá e destruíram todos, ela falou assim: ó, por favor, poupa a minha casa, a meus filhos, a minha família, os meus irmãos. E a Bíblia fala que toda ela foi poupada. Por quê? Porque alguém se levantou. Eu creio que nessa noite aqui alguém está se levantando para declarar com autoridade, e não vai ter medo das perseguições, não vai ter medo das aflições, não vai ter medo daquilo que vão falar, que vão te apontar, que vão dizer contra a sua vida, porque o Senhor dos senhores, Ele já te deu a vitória. Lembra da promessa. Quando o dia mal vier, lembra da promessa. Quando as acusações vier, lembra, porque se você é perseguido, é o primeiro ponto, mas todo perseguido, ele precisa prosseguir, não parar, caminhando, buscando, alinhando. Senhor, eu estou aqui debaixo de uma promessa, estou aqui debaixo de algo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão da minha filha, eu não abro mão do meu pai, do meu irmão, da minha família, eu não abro mão. Eu declaro. Você precisa se levantar no reino do Espírito e começar a declarar. Se todas as palavras negativas que lançavam, você ajudava a contribuir com essa palavra, então agora você vai mudar o teu discurso, você vai começar a declarar: não, a minha casa é bendita, a minha casa é abençoada, a minha família é bendita, a minha família é abençoada. Eu não aceito essas palavras de maldição contra a minha casa, eu não aceito essa palavra de maldição contra a minha família. Deus vai bradar do céu no seu tempo certo e vai fazer coisa grande. Muda o teu discurso, porque você está na melhor família que você podia estar. Deus está querendo levantar nessa geração pessoas que vai se levantar como Josué e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou pagar o preço que for, mas eu vou estar com Cristo. O Senhor, Ele tem algo sobre a sua, sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família.
Deus ele vai liberar sobre a sua casa um tempo de paz. Eu creio que assim como foi com Josué, que todas as guerras e batalhas foram vencidas, eu creio que sobre a sua casa também será vencida. Você não vai perder o seu filho, você não vai perder o seu marido, você não vai perder a sua casa. Se firma na promessa, porque a promessa está de pé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel, querido. Não abra mão da promessa. Não abra mão da promessa. E você um dia, eu profetizo sobre a sua vida, um dia você verá, entrando por aquelas portas, todos os seus, aqueles a qual você orou, todos aqueles que você lutou, e muitos vão vir e falar assim: muito obrigado porque você pagou o preço, muito obrigado porque você se dispôs, muito obrigado. Não esqueça, sempre haverá perseguição na sua vida. Quando Deus descortinou isso para mim, a minha concepção de perseguição era algo pejorativo, algo ruim. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, querido, nós vemos que a perseguição, por isso Jesus ele nunca vai falar palavras vazias. Um leigo vai olhar assim, vai falar assim: pô, bem-aventurado quando me perseguir, pô. Bem-aventurado, que bem-aventurado é esse? Eu quero aplauso, eu quero o meu nome nas manchetes, eu não quero ser perseguido, né? Mas quando Jesus ele descortina os céus sobre nós e fala assim: você é bem-aventurado porque você está na frente. Só o fato de você me assumir como Senhor da sua vida, só o fato de você me assumir como Senhor da sua casa, você já está na frente de muita gente, você está na frente de muito, e todo aquele que está na frente vai ser perseguido, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. O Senhor ele já liberou a palavra sobre a sua casa, o Senhor já liberou a palavra sobre a sua vida, querido. Fique de pé dando um brado de júbilo ao Senhor, um brado de glória ao Senhor, como aquela família que vai romper. Aleluia, aleluia.